Eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E o tema de hoje é desenvolver esse sentimento acelera a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Lógico, que sentimento é esse? Tudo que nós vamos conversar hoje é sobre esse sentimento, é o sentimento de competência, que é um dos critérios de mediação, o critério de mediação do sentimento de competência. Esse critério, ele aumenta muito a motivação para a aprendizagem. Mas o que é a mediação de sentimento de competência? O que é, né? Então, a gente vê que esse critério de mediação é o trabalho que a mediadora faz para melhorar a percepção que a criança tem sobre si mesma. Então, hoje, a nossa criança com deficiência intelectual está mergulhada numa escola onde essa criança, às vezes, sofre preconceito, discriminação, que é muito comum, certo? Aos poucos, nessas interações, a criança vai desenvolvendo um sentimento de incompetência. Só que no caso aqui, a gente vai mediar o sentimento de competência para que essa criança construa uma ideia sobre si mesma, mas uma ideia mais positiva. A criança com deficiência intelectual, ela precisa saber que ela pode ter sucesso nas tarefas que ela realiza, certo? E realizando essas tarefas, ela tem a oportunidade de ver que ela também é competente. Agora, cabe à mediadora, né, ser a fonte externa e que transmita isso para a criança como um valor das suas conquistas, um esforço que investiu. Então, a mediação de competência, ela tem essa ideia, né, de, eh, de aumentar a questão da autoestima dessa criança com deficiência intelectual, de mudar as crenças da sua capacidade, ou mesmo ter determinação para realizar uma tarefa. Então, o critério de mediação de sentimento de competência, para mim, ele é chave quando a gente quer mudar essa disposição que a criança tem para ir à escola, ter vontade de aprender, se esforçar para aprender. Então, a função da mediadora é exatamente essa, né, de proporcionar para a criança com deficiência experiências escolares positivas, que vão fortalecendo esse sentimento de competência. E eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês daqui a pouco. Para a criança com deficiência intelectual, essa autoimagem negativa, ela bloqueia, inclusive, a transmissão de qualquer estímulo. A mediação, então, ela ajuda a potencializar esse estímulo para que a criança possa perceber ou se perceber que é capaz. E para que eu possa usar a mediação de sentimento de competência, eu tenho que, na hora que eu for mediar, eu deixar algumas frases, alguns feedbacks, alguns comentários que são essenciais para a criança criar essa expectativa, né, de que ela é competente. Eu sempre digo, uma coisa é ser competente, outra coisa é você se sentir competente. A pessoa que se sente competente, ela vai muito além do que é esperado. Por quê? Porque há uma descarga de neurotransmissores muito grande
naquela pessoa que se sente competente. Ela não bloqueia nada, ela aceita os feedbacks. Vocês vão ver isso que eu trouxe aqui 2 imagens que eu vou mediar para vocês, tá? Primeiro eu vou mostrar as imagens, depois eu faço a mediação. É uma historinha, então começa assim, com 2 crianças com um monte de frutas, leite, água, desculpa, e um liquidificador, e o menino pensa em fazer um suco, certo? Então, essa é a imagem. E na outra imagem é essa tentativa, só que ele já fica frustrado, né? Ele acha que não vai conseguir. Então, eu posso utilizar uma imagem dessa para fazer a mediação do sentimento de competência. E a criança que for me respondendo, eu vou garantindo a ela feedbacks para que ela possa ir aos poucos construindo essa ideia, essa autoimagem positiva. Então, assim, ó, eu vou começar a mediar para mostrar para vocês como eu faria, certo? Eu vou mediar essa imagem. Você já viu um suco? Você já tomou um suco? Você já fez um suco? Um suquinho. Você já fez o suco? Ah, não? Você acha que é fácil ou é difícil aprender a fazer um suco? Preste atenção. Olhe as crianças que estão aqui nessa imagem. Além das crianças, o que mais nós temos? Aí eu dou um tempinho para a criança falar, não é mesmo? Quando ela me der as respostas, eu digo: muito bem, você identificou todas as frutas, você identificou um liquidificador, muito bem. E o que que você acha que o menino está pensando? O que que você acha que o menino está pensando? Aí espero a fala dessa criança. Isso mesmo. Estou gostando da sua participação. Vocês estão vendo o feedback que eu vou dando? Por mínimo que seja a participação dessa criança, eu tenho que dar o retorno do feedback. Eu tenho que deixar claro para ela que eu estou gostando, que eu estou aceitando o que ela está falando, que tem coerência o que ela está falando. Aí eu vou continuar a mediação. Dessa imagem, o que será que podemos usar para fazer o suco? Quais as suas preferências? Lógico, a exposição da criança sobre as suas preferências, eu aproveito e dou mais o feedback. Acho que esse suco vai ficar muito gostoso. Eu gostaria de provar o suco que você vai fazer. E a ordem para fazer o suco? Qual seria a ordem? Porque aqui nós temos a água, as frutas e o liquidificador. Você poderia me dizer a ordem que nós podemos usar isso tudo para fazer o suco? E aí eu vou dar o feedback para a criança. Muito bem, vamos fazer esse suco. Eu quero provar esse suco. Você é muito esperto e é o nosso masterchef dos sucos. Gente, estão vendo? Eu posso fazer uma pequena mediação, sabe? E já deixar claro para a criança que é possível ela ser competente em alguma coisa. Lógico que aqui é uma imagem, mas eu poderia também fazer o próprio suco com a criança, onde ela vai escolher. Eu tenho o liquidificador ali na minha frente, a água, eu vou medir essa água em copo, quantos copos nós vamos fazer, quantas frutas vamos usar, as cores das frutas. Então, na hora dessa mediação, eu potencializo esse estímulo, que é fazer um suco. Mas eu deixo como protagonista a criança com deficiência, porque ela que vai escolher, ela que vai decidir, ela que vai dar opiniões. E eu, enquanto mediadora, nesse caso, para trabalhar o sentimento de competência, eu vou dar os meus feedbacks, dizer para ela que eu estou gostando sim, que isso é importante,
que ela é competente, que o suco vai ficar bom, que eu gostaria muito de provar o suco. Então, você gostou? É simples, mas é importante que você compreenda que a mediação é a base para que você possa mudar esse sentimento negativo ou essa autoimagem que a criança tem de si, certo? Agora, vamos pensar além dessa simples mediação que eu fiz aqui. Qual a relação da mediação de sentimento de competência com motivação? Porque se fala muito em motivação. Você tem que começar a pensar na motivação enquanto algo que age na estrutura cognitiva. Nós temos a nossa famosa neurocientista Susana Herculano, né? E ela afirma que a motivação é o que faz as crianças, no caso com deficiência, a se empenharem nas práticas, a se dedicarem a algo, a desejarem aprender alguma coisa. E isso, né, essa vontade que a gente tem é o que faz a gente ter uma ação. Então, a nossa criança com deficiência, como ela está muito desmotivada, apagada na escola, ela não tem essa ação para frente, ela não sabe o que fazer, ela não tem vontade de experimentar algo novo. Então, a mediação do sentimento de competência vai trabalhar nisso, né? E toda vez, olha, para você ter uma ideia, toda vez que você se sente ou que você sente algo que envolve alguma emoção, o seu corpo se manifesta fisiologicamente com liberação química, uma liberação química e uma resposta comportamental. Então, se você pegar essa ideia, você pode pensar assim, pô, uma criança frustrada que já passou por vários insucessos na escola, tem essa autoimagem negativa quando ela está diante de uma tarefa escolar. O que que acontece neurologicamente com ela? Há uma liberação química e uma resposta comportamental. E essa liberação química são daqueles neurotransmissores, por exemplo, responsáveis pelo medo, pela insegurança. Aí, o que acontece? O medo e a segurança bloqueiam essa criança. Elas podem bloquear de um jeito tão grande que essa criança tem um comportamento explosivo, como defesa. Então, a gente diz assim, ó, a criança tinha deficiência intelectual, agora é agressiva. Mas nós temos que ver esse cenário todo para poder compreender. Então, essa mudança, né, química, comportamental, ela envolve, tá, vários processos, várias conexões cognitivas, né? Tudo dentro de um sistema que a gente chama um sistema límbico. Eu sempre falo aqui do lobo temporal, frontal, occipital, parietal, mas nós temos um outro que é o lobo límbico, que é lá onde estão todo o nosso processo emocional. As emoções, depois eu vou mostrar para vocês com mais clareza, as emoções são tipicamente medidas por respostas fisiológicas, como batimento cardíaco, sudorese, fica vermelho o rosto, porque é uma liberação de adrenalina, não é mesmo? A emoção, ela se materializa
na nossa expressão facial. Olha o quanto isso é poderoso. Você sabe que nós temos os nossos neurônios espelho e que eles conseguem ler a face do outro. Ele sabe ler os gestos do outro. Então, imagina você, professora, com esse sentimento que algumas têm, né, de que é incompetente para trabalhar com uma criança com deficiência intelectual. Isso transparece no seu rosto. E a criança lê, o neurônio espelho dela lê. O contrário também. Quando a mediadora acredita que aquela criança é capaz, todas as expressões faciais são lidas pelos neurônios espelho dessa criança. E isso vai desencadear tudo aquilo que eu já falei aqui, que é toda aquela liberação de neurotransmissores, que são questões químicas, né? Questões químicas, e vão ter respostas corporais também. Então, a expressão também é parte importante das emoções. A expressão, ela está associada a todo o sistema nervoso, como, por exemplo, o nosso córtex motor, que fica mais ou menos nessa região, córtex motor, certo? Também o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico é toda essa área aqui em laranja, certo? E que aqui tem algo especial que eu quero que você compreenda. Aqui nessa parte também está localizado o hipocampo, que é a partezinha muito especial que nós temos no nosso cérebro e que é algo chave, algo precioso que ajuda na memória. Então, imagina, o hipocampo está aqui próximo dessa área laranja, que é a área límbica, a área do prazer, não é mesmo? Então, vejam bem, toda essa parte, mais ou menos aqui, do córtex motor, que vê a minha expressão, os meus gestos, é lida e gera aqui nessa área um sentimento. Gera um sentimento que ativa a memória. Então, quando a mediadora tem essa consciência de todo esse processo neurológico, compreende as partes do sistema nervoso que mais afetam as emoções, não é mesmo? Isso porque nós temos que levar em conta também que a parte frontal do meu cérebro e as amígdalas, que ficam, não são na garganta, são dessa parte aqui do cérebro, né? Elas são responsáveis também pelas emoções. Então, vejam bem, enquanto o córtex frontal, essa parte frontal, é responsável, geralmente, né, pelo sentimento de competência, prazer, felicidade, as amígdalas são responsáveis pela raiva, insegurança, medo, tristeza. Aí vejam bem, a nossa criança está lá na escola. Qual a área cognitiva eu estou ativando nessa criança? Qual a área? Mais o frontal, o lobo frontal desse sentimento de competência, ou eu estou gerando medo, insegurança, tristeza nessa criança? Eu lembro, inclusive, que as amígdalas, né? Elas
elas consolidam a memória em outras partes do cérebro também, e ela está relacionada ao hipocampo, que é a caixinha da memória, né? Então, o que temos? O que temos ativado neurologicamente nas nossas crianças com deficiência intelectual? Uma pergunta, né? Que sentimentos, que emoções temos construído nas nossas aulas e nas interações que a gente mantém com essas crianças? Gente, nós temos que fazer algo. Vamos mediar o sentimento de competência por meio das competências socioemocionais, por exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho as minhas fichinhas. Aqui eu tenho um bloco de fichinhas. Ó, cansaço, alegria, ó, otimista, né? Ó, preocupado, confiante. Tem várias cartinhas. Eu não comprei, não, eu peguei de material didático que chega na escola. Então, assim, eu separo e eu vou trabalhar. Então, para uma criança com deficiência intelectual, eu tenho que saber muito sobre ela. Eu quero saber que sentimentos ela tem sobre si mesma. Então, vou mostrar para vocês aqui como eu faria essa mediação usando essas cartinhas, certo? Lógico, sempre nesse sentido. É apenas um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Olha essas fichas. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. Escolha uma. Então, vamos pensar. Vou pegar uma aqui, qualquer. Vou pegar essa, né? O que ela representa? O que te deixa cansado? Você sempre fica assim? O que podemos fazer para mudar essa situação? Você já viu alguém assim? Quem? O que você poderia falar para essa pessoa? Como ela poderia mudar? Quando você faz essas perguntas para a criança, certo? Você está fazendo com que ela pense sobre o seu próprio pensamento. Que ela consiga pegar lá na memória de longo prazo, lá no hipocampo, certo? Uma lembrança que deixa ela cansada, que deixa ela triste ou que deixa ela alegre. E aí você vai ressignificar esse momento. Quando você propõe o que você poderia falar ou fazer ou dizer ou mudar para reverter essa situação, para ficar alegre, para não ficar mais cansado. Por isso que eu falo para você, a mediação é a forma mais adequada de fazer a criança pensar e para você, né, experimentar isso na prática. Então, a mediação, ela vem para ativar todo o córtex cerebral. Ela usa tudo, todas as funções cognitivas, certo? Então, você tem que compreender como o cérebro funciona. Compreendendo, usa a estratégia adequada que é a mediação, ok? Agora vamos um pouco mais para frente, né? Que tipo de emoções, ou, aliás, que tipo de motivação existem? A gente sabe, é claro, existe a motivação intrínseca e extrínseca, né? Mas eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. A motivação extrínseca, ela é ativada por fatores externos. Por exemplo, a fala de uma professora, um gesto de uma professora, o, o olhar de uma professora. E isso é captado pelos neurônios do espelho. Então, se é algo que eu estou aqui falando com aquela criança envolvida, emocionalmente envolvida, acreditando que ela é capaz,
isso desencadeia lá naquela região dos neurônios espelho, porque eles estão localizados em várias regiões, então esse que é mais responsável pelas emoções, por essa leitura facial das emoções, ele vai desencadear vários neurotransmissores, vai potencializar isso. Então, há uma descarga positiva, né, emocional. Agora, tem a motivação intrínseca, que é a criança acreditar que ela é capaz. Então, nós podemos potencializar isso quando a gente faz mediação também, né. Então, o poder da mediadora é trabalhar, 2 coisas, de fora para dentro e de dentro para fora, que a criança tenha essa consciência que ela pode e e e que a professora também está ali para ajudá-la. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje eu até fiquei um pouquinho triste, porque eu recebi um comentário que dizia assim, ó: "É óbvio que a criança com TEA é deficiente intelectual". A pessoa fez esse comentário. Isso me deixou muito triste, isso quer dizer que ela não viu nenhum vídeo meu, nenhum, nenhum, né. Mas assim, eu não posso generalizar, porque nós temos várias crianças com TEA e que não têm deficiência intelectual. Inclusive, uma coisa não tem associada à outra. Não dá. Então, para mim, não é nada óbvio. Óbvio são os meus preconceitos, entendeu? Isso que é óbvio. Eu dizer que é óbvio, nenhuma criança com deficiência intelectual aprende a ler, não é óbvio. Não é. Porque as crianças com deficiência intelectual leve e moderada, elas aprendem a ler, elas se alfabetizam. Então, para mim, na área da neurociência, não tem óbvio. Tem potencialidades que devem ser, potencializadas cada vez mais, né. Então a pergunta que eu faço para você, quando eu digo que tem uma motivação extrínseca e uma motivação intrínseca, a extrínseca é de fora, extrínseca de fora para dentro e a intrínseca de dentro para fora, eu quero dizer o seguinte, a pergunta é para todos nós vamos começar o ano letivo agora. Então assim, ó, o que você faz na sua sala de aula para potencializar essa motivação intrínseca e intrínseca da criança? Como é o ambiente dessa criança na escola? Como ela se sente? Como é que ela se sente? As emoções, elas precisam ser consideradas nesse processo educacional. Então você, professora, precisa estar atenta, né? Não só as emoções das crianças, mas as suas próprias emoções. Por que eu digo isso? Porque a linguagem emocional, ela é corporal. Ela é corporal, antes de ser verbal. Olha que loucura! Então, quando você realmente acredita que aquela criança é capaz, você não precisa dizer nenhuma palavra. O seu olhar, a sua expressão facial, sua expressão corporal, a sua mão revela isso. Revela, tá? E, então, assim, posturas, atitudes, comportamento de uma mediadora, ela assume uma importância vital na vida dessa criança, é vital para ela. Então não deixe claro, né, as dificuldades dessa criança. Deixe claro as potencialidades. Hoje eu estava orientando uma professora lá da minha escola. Então, ela é nova, aí eu falei: "Ó, você tem que fazer as adaptações para a criança da tua turma que é síndrome de Down". Nesse momento que eu falei isso,
ela jogou a cadeira para trás e eu queria ter uma foto, uma máquina para bater foto. Então, uma reação dessa, mostra que emocionalmente essa professora precisa de apoio. Então, o que que eu falei para ela? Eu falei bem rapidamente: "Mas calma, porque eu vou te ensinar a fazer isso e ainda vai ter a segunda professora que vai botar em prática o que você planejar, porque eu vou ensinar para você e vou ensinar para ela. Então não se preocupe, vai ser uma coisa bem leve, mas nós vamos ter que adaptar as tarefas". E aí ela mudou o rosto novamente, tá vendo? Por isso que eu digo, a professora que tem às vezes essa resistência com relação a ensinar uma criança com deficiência, é porque ela não tem apoio, gente. Ela não tem apoio. E é assim, quem não tem apoio fica desesperada, tem medo, fica insegura, não é mesmo? Quando a gente não sabe o que vai fazer, porque um ano letivo é uma viagem. A gente vai começar em fevereiro, não sabe, né? Sabe que quer chegar lá em dezembro, mas não sabe como é que vai ser esse caminho. Então, esse caminho, se você estiver insegura, com medo, com resistência, com muito preconceito, é um caminho que vai ser mais dolorido. Agora, quando você tem uma pessoa para te apoiar e vencer cada etapazinha dessa, em cada obstáculo que surgir, ter alguém para te apoiar, vai ser uma viagem maravilhosa, cheia de histórias para contar. Então, para mim, não é óbvio que uma criança com TEA tem deficiência intelectual. Para mim não é óbvio, tá? Até porque eu acredito no potencial de todas as crianças, todas, ou melhor, de qualquer pessoa. E eu quero dizer que sei disso, né? Eu sei disso. E mesmo também sabendo que as crianças com TEA, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com TDAH, com TOD, elas têm uma dificuldade para aprender ou uma deficiência das suas funções cognitivas. Eu sei disso. Eu sei disso. Agora, a minha opção é investir nessas crianças. A minha opção é fazer diferente. Então, não prenda o seu sentimento de incompetência. Se prenda num sentimento de competência. Se a Isabel diz que essas crianças aprendem, eu quero aprender como se faz isso. E eu vou testar. Por quê? Porque o meu objetivo é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. A base de tudo que eu penso e digo nas minhas lives é exatamente isso, ó. Presta atenção. Educar é uma aposta no outro. E se eu não acredito que esse outro é capaz, eu não vou apostar nele. Então já começa assim. Ou você acredita que aquela criança é capaz de aprender algo, ou você nem se habilita a ensiná-la, porque vai ter prejuízo, tanto para você quanto para essa criança. E o prejuízo se chama emocional, é um prejuízo emocional, porque você vai sair com um sentimento de incompetência e a criança também. A autoimagem do professor e a autoimagem dessa criança vão estar prejudicadas, certo? Por que a motivação é tão importante para a aprendizagem? Por quê? A mediadora deve agregar valor ao que ensina, certo? E isso vai aumentando a motivação. Outra coisa é o hiperfoco, né? Que tem uma ligação direta com a motivação. Então, quando eu apresento para a criança um brinquedo que ela gosta, isso se torna, né? O hiperfoco dela é um tipo de brinquedo, então ela já se sente motivada a ficar atenta, a brincar, a conversar sobre aquilo. Então, quando a gente pensa numa criança com deficiência intelectual,
né? Se a gente der uma tarefa voltada para o hiperfoco dela, meio caminho andado. Agora, essa tarefa ela não pode ser muito fácil nem muito difícil. Por quê? Se é muito fácil, ela se sente desmotivada. E se é muito difícil, esse muito difícil acaba gerando aquela ideia, ou resgatando aquela ideia que ela não é competente, que ela é incompetente. Então, nós temos que medir isso, né? Nós temos que medir isso. A mediação, ela traz essa dimensão emocional à tona quando trabalha a mediação de competência. E a criança com dificuldades na aprendizagem, ela, aí que eu digo dificuldades, todas as crianças, né, que têm uma dificuldade na aprendizagem, ela pode gerar comorbidades emocionais, depressão, ansiedade, por exemplo, né, que são muito comuns em crianças com dificuldade na aprendizagem ou com deficiência intelectual ou mesmo com TEA. Então, as crianças com essas dificuldades, elas possuem um autoconceito muito baixo sobre si, né? Então, a mediadora tem que reverter essa situação. Olha, muitas crianças com dificuldades, com TEA, que oralizam assim, né? Elas já me relataram. Elas já me relataram, e não foi uma nem duas. Elas têm um sentimento de culpa. Elas se sentem culpadas por ter a dificuldade. E elas dizem: a culpa é minha, eu não aprendo. Né? Gente, nós temos que mudar essa situação. Nós, professoras. E esse é um convite que eu faço para você. Vamos juntas acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência intelectual e mudar essa trajetória, né? Utilizando como ferramenta principal a mediação cognitiva. E para trabalhar essa questão mais emocional, de autoestima, sabe? Vamos trabalhar a mediação do sentimento de competência, porque é a chave para que essa criança se sinta mais motivada para aprender, tá bom? Agora, algo que eu quero falar para vocês é assim, ó, um pouco mais de neurociência, quais as contribuições da neurociência para a gente entender que a mediação do sentimento de competência é o caminho. O que a neurociência fala sobre isso? O que ela diz que acontece no cérebro dessa criança? Porque um mito que era sustentado é que a gente só usa 10% da nossa capacidade cognitiva. Isso já foi algo abortado, né? A gente não tem mais esse discurso. Quando a gente recebe um estímulo, é ativado várias áreas que estão associadas. Então, entender o que são os neurotransmissores é a base que você tem que ter. Por quê? Porque quando a gente trabalha mediação de competência e dá os feedbacks para a criança, ela vai recebendo aquilo como estímulo. Esse estímulo é captado, porque a minha voz é captada vou pegar aqui uma outra, no lobo occipital, e daqui vem para o temporal, onde o tom da minha voz, a minha expressão, o significado, o ritmo daquele som, ele é decodificado, certo? Essa é a mesma área da alfabetização. Então, aí a gente já começa a ver um problema, não é mesmo? Se a criança não está motivada, não acredita em si, o que acontece? Não se alfabetiza. Então, aí a gente já tem uma ideia. É uma ideia simples, mas uma ideia muito valiosa. Agora, quando a gente trabalha o sentimento de competência, nesse momento, os neurotransmissores começam os neurônios começam
a liberar neurotransmissores. Os neurotransmissores responsáveis pelas emoções, tem vários. Os mais, assim, que a gente chama com uma ênfase maior é a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a acetilcolina, a serotonina. Então, esses neurotransmissores, eles são potencializados. Há uma descarga, certo? Fora isso, quando você está mediando o sentimento de competência, os neurônios de espelho, certo? Eles também fazem uma simulação. Eles fazem uma simulação daquilo, da tua voz, do teu rosto, da tua expressão. Olha que maravilha! Então, a simples observação dos neurônios de espelho ativam várias regiões do cérebro que são estimuladas por uma ação. Então, quando eu leio, quando eu falo para a criança o som, mostro uma boquinha, b, 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 de banana. Então, quando eu mostro uma boquinha, certo? O meu neurônio espelho, ele faz uma simulação. Opa, isso é um som, e tem uma articulação, e tem um significado. Ele faz uma simulação e ativa áreas específicas, que é o lobo occipital e o temporal. Aqui tem uma área que se chama caixa cerebral de letras, onde há a decodificação da articulação, do significado, do próprio som, certo? Então, são acionadas várias áreas só em a criança observar. A emoção, ela está ligada a essa liberação de neurotransmissores responsáveis pela aprendizagem. Então, eu quero que você pense o seguinte, ó, lá tem, quando eu comecei a falar aqui, as amígdalas, que elas ficam nessa região aqui límbica, né? Emocional aqui, ó, a parte laranja. Então, as amígdalas, o neurotransmissor, por exemplo, noradrenalina, acetilcolina, GABA, eles estão ali, tudo ali, certo? Aí a gente vai dar um estímulo para a criança. Esse estímulo, ele alerta essa área. Uma outra área vai ver pelos neurônios de espelho aquela ação. Então, tem uma área sendo ativada pelos neurônios de espelho, tem uma área sendo ativada emocionalmente, e aí, essa área ativada emocionalmente vai ativar a memória. Então, veja bem, no sentimento de competência que eu estou mediando, está tendo uma descarga de neurônios de espelho captando e os neurônios e os neurotransmissores liberando, os neurônios liberando neurotransmissores. Beleza? Aí, nesse caminho, eu uso transcendências. O que é transcendência? Ativar a memória da criança. Ela já está toda potencializada. Ela já está toda potencializada pelos neurônios de espelho e pelos neurotransmissores. E eu só vou fazer as perguntas para ativar agora e faço a mediação de transcendência. Fazer a criança ter as abstrações. Fazer a criança ligar o que está vendo com uma memória que já está guardada, uma experiência anterior. Aí ocorre a aprendizagem. A mediadora, conhecendo esse circuito, tá, de funcionamento, gente, e conhecendo a neurobiologia que a gente chama das emoções, não tem como errar na mediação. Então, dessa forma, você poderá desenvolver e usar as estratégias
de mediação para despertar o interesse, a atenção, a motivação dessa criança com deficiência intelectual. Onde é que eu vejo que as pessoas erram nisso, né, com relação à motivação? Primeiro, quando elas utilizam, estratégias pedagógicas muito padronizadas, mecânicas, quando elas utilizam o rótulo nas crianças, quando elas não fazem a mediação do sentimento de competência, né, porque a ideia da mediação do sentimento de competência é para que a criança se perceba enquanto um ser competente, tá? Então, eu posso usar, eu quero que você anote isso, expressões do tipo. Então, que você está fazendo perguntas para a criança, e aí, mas você vai ter que dar o feedback. Ah, mas o que que eu digo para ela? Coisas simples. Por exemplo, muito bem, gostei da sua resposta. Essa resposta foi muito boa. Você me surpreendeu. Eu mesma não havia pensado em fazer desse jeito, mas eu gostei do jeito que você fez. Ficou muito bom. Agora me diga, como você chegou a essa resposta? Como você fez isso? Que eu adorei. Gente, olha, é simples. É simples. Só esse tipo de expressão já causa na criança toda uma liberação de neurotransmissores. Então, gente, nós temos que realmente pensar, né? Primeiro, que eu, enquanto professora, posso ser uma mediadora de excelência, mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de fazer as minhas aulas. Eu posso mudar a vida do meu aluno com deficiência intelectual, com TEA, com síndrome de Down, com dislexia, né? Então, nós temos duas coisas. Primeiro, o conhecimento de como o cérebro funciona. E o outro, a estratégia para botar o cérebro a funcionar. Então, não nos falta mais nada, só aprender a mediar. Gente, hoje foi muita coisa que eu expliquei para vocês, hein? Certo? E até o nosso próximo encontro. Um beijo grande para vocês.